Olá, seja muito bem-vindo à terceira parte desta aula a respeito do Espírito Santo. Bom, no último vídeo nós falamos sobre o propósito do batismo com o Espírito Santo. Lembra que nós estamos no ponto B, onde nós estamos falando sobre a doação do Espírito Santo na nova aliança. Existem três formas de como era isso no livro de Atos, de como a gente está vendo como era a ação do Espírito Santo no livro de Atos, como era feita essa ação, essa doação dentro do livro de Atos. E a gente nós comentamos que existem três formas. A primeira nós falamos na última aula, no último vídeo, que era por meio do batismo com o Espírito Santo. Através os apóstolos, né? A gente falou que os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, né, segundo as promessas que Deus e Jesus fez para eles, que eles receberiam poder, seriam batizados com o Espírito Santo, e isso aconteceu em Atos 2. Depois nós pulamos para Atos 10, falando que Cornélio também foi batizado com o Espírito Santo, pelo fato dele ser o primeiro gentio a entrar na igreja. Pedro tinha essa responsabilidade de abrir as portas do reino dos céus, tanto para judeus como para gentios. Demorou-se um tempo, né, para que os judeus entendessem que os gentios também são coparticipantes das mesmas promessas em Cristo Jesus, né? E por isso Deus teve que intervir para mostrar para Pedro, para convencê-lo de que os gentios também fazem parte disso e que eles deveriam ser batizados também. Né, batizados em Cristo Jesus. E por isso Cornélio também foi batizado ele teve o batismo com o Espírito Santo para convencer Pedro, né, de que os judeus também são parte dessa aliança que Deus fez. Ok? Então nós finalizamos a primeira forma de como era a doação do Espírito Santo na nova aliança, e na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai ver como era a segunda forma, né, como era feita a doação do Espírito Santo na nova aliança. Estou na página 55, número 2. E a segunda forma de como o Espírito Santo era doado, transmitido, era através da imposição de mãos. Então vamos ver quem recebeu o Espírito Santo dessa forma, ok? Então você tem aí algumas lacunas aí nesse início aí que você precisa preencher, tá? Então vamos lá. No início da igreja, nós já vimos isso, somente os apóstolos faziam milagres, porque só eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas então, qual é a explicação para o surgimento de dois homens que não são apóstolos fazendo milagres? Então, nós, inicialmente, antes de nós entendermos por que surgiram esses dois homens fazendo milagres, precisamos entender o propósito dos milagres e como eles receberam esse poder, como eles podiam fazer e realizar milagres, tá? Por que eu estou falando isso? Quando você vai para Atos 6, você vai ver Estevão e Filipe, dois homens que não são apóstolos, realizando milagres, né? Curando pessoas, expulsando demônios. Então, como eles surgiram realizando milagres? Né? Então vamos entender, a gente precisa entender inicialmente que quem podia fazer milagres no início, lá em Atos 2, era somente os apóstolos. Nós já vimos isso. Então, antes de nós chegarmos nesse ponto desses dois homens, vamos entender o propósito dos milagres, né? Qual que era o motivo da realização dos milagres, tá bom? Então, vamos para a letra A. Letra A, você tem uma pergunta, né? A pergunta da letra A, qual o propósito desses milagres? Você tem aí algumas lacunas para você preencher, né? Então, vamos lá. Então, esses textos que estão à frente, nós vamos analisar um por um, alguns deles, tá? Vamos lá, vamos para essa introdução da letra A. Então, qual era o propósito desses milagres? Era para confirmar a palavra ou mensagem, né? Então, era para confirmar a palavra, a pregação dos apóstolos. No ano 33, depois de Cristo, início da igreja, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Foi necessário os dons concedidos pelas mãos dos apóstolos para que a igreja recebesse a mensagem de Deus, sobre a qual era a vontade de Deus. Então, qual que era o propósito dos milagres? Comprovar a mensagem. Comprovar que a mensagem era verdadeira. Por quê? Porque eles não tinham o quê? Eles não tinham os escritos.
Eles só tinham um Velho Testamento. Os escritos do Novo Testamento, eles não tinham. Eles não tinham os evangelhos para mostrar a vida de Jesus ainda escritos. Eles não tinham as cartas de Paulo para mostrar como era a organização da igreja. Então, como eles podiam provar que a mensagem era verdadeira? Através dos milagres. Então a gente vai ver que os milagres era para confirmar a palavra, para mostrar, olha, vim falar a respeito do Deus verdadeiro, do Deus único, de Jesus Cristo. Tá, como você prova que isso é verdade? Tá vendo aquele paralítico? Então, vai lá, cura o paralítico. Nossa, você consegue curar pessoas? Não, sim, curo pessoas pelo poder de Deus. Então, para provar, para comprovar que a mensagem era verdadeira. Então vamos ler alguns textos para nós entendermos o propósito desses milagres, porque a Bíblia nos explica, a Bíblia fala qual era o propósito dos milagres. Vamos deixar a Bíblia falar agora. Marcos 16, no final lá do Evangelho, Jesus vai dizer assim para os discípulos, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais, milagres, né, estes sinais, prodígios e milagres, né, acompanharão aqueles que creem. Eles vão acompanhar vocês que creem em mim. Em meu nome, então no nome de Jesus, os apóstolos, né, lá, ele está falando para os apóstolos, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e se assentou à direita de Deus. E eles, os apóstolos, foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, aqui está falando, Jesus falou para os discípulos que os sinais acompanhariam aqueles que criam nele. Mas qual era o propósito dos sinais? Para confirmar a mensagem. Né? Porque eles iriam falar, eles poderiam expulsar demônios, falar novas línguas, se eles pegarem serpente, não morreriam, se eles bebessem veneno, não iam morrer, se eles colocassem a mão sobre pessoas enfermas, elas ficariam curadas. Isso foi os sinais que Deus deu, que acompanhariam eles, para que a palavra pudesse ser confirmada, para que pudesse dizer, é verdade que nós estamos falando. E como vocês provam isso? Através desses sinais que nos acompanham. Né? Então eles faziam tudo isso em nome de Jesus, como a gente falou. Vamos ver outro texto que fala um pouquinho disso também, estou na letra A ainda. Atos 14, 2 e 3. Mas os judeus que não tinham crido incitavam e irritavam os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Então, Barnabé não era apóstolo, outro exemplo de um não apóstolo realizando milagres. Vamos entender por que essas pessoas que não eram apóstolos apareceram, surgiram fazendo milagres, mas Paulo era apóstolo. Né, ele tinha essa autoridade, né, de realizar milagres. Então, eles estavam pregando, né, e para confirmar a palavra, ali, a qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então, para que a palavra que Paulo e Barnabé pregassem mostrasse veracidade, mostrasse que a palavra deles era verdadeira, eles tinham sinais que os acompanhavam, para provar que eles estavam falando era verdade. Porque eles não tinham os escritos, eles não tinham a Bíblia, só tinham o Velho Testamento. Como provar que Jesus, a mensagem de Jesus era verdadeira? Através dos milagres, através desses sinais. Vamos ver outro texto? Hebreus 2, versículos 3 e 4. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo,
distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, essa salvação que foi anunciada para nós, que foi anunciada pelas pessoas lá que estavam recebendo a mensagem, a salvação em Cristo Jesus, Deus deu testemunha, Deus testemunhou desta mensagem com sinais, maravilhas e milagres. Ou seja, para confirmar que a mensagem era verdadeira, o testemunho que Deus deu para provar que a mensagem que vinha dele era verdadeira, existiam os sinais, prodígios, maravilhas, né? E os dons do Espírito, para que as pessoas pudessem acreditar, que elas pudessem crer na mensagem que estava sendo pregada. Ok? Então, vamos para a letra B. Então, a gente entendeu aí qual era o propósito dos milagres, né? Era o propósito de confirmar a palavra, né? Confirmar a mensagem, né? Então, esse era o propósito dos milagres. Não era para eles ganhar dinheiro, não era para ficarem famosos, era simplesmente para provar que a mensagem que eles falavam a respeito de Jesus era verdadeira. Letra B. Vamos para a letra B. Como esses dois não apóstolos estão fazendo milagres, né? Eu citei lá o exemplo de Barnabé, mas vamos falar, o exemplo mais específico é Estevão e Filipe. Então, em Atos 6, a gente vai ver dois não apóstolos, né, que eram Estevão e Filipe, os quais receberam esse poder através da imposição de mãos diretamente dos apóstolos. Então, Estevão e Filipe não foram batizados com o Espírito Santo, porque a gente viu que isso era o que aconteceu com os apóstolos. Mas, como é que chega em Atos 6 e Atos 8, Estevão está fazendo sinais e prodígios? Como é que a gente chega em Atos 8 e vê Filipe expulsando demônios e curando pessoas enfermas? Como isso aconteceu? Isso aconteceu através da imposição das mãos dos apóstolos. Eles impuseram as mãos sobre Estevão e Filipe e eles receberam esse poder. Como a gente pode perceber isso? Vamos ler os textos, vamos deixar a Bíblia dar a resposta para nós. Em Atos 6, 1 a 8, é o texto que está aí, né, na sua apostila, eu coloquei aqui para nós lermos, diz assim, ó, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhe impuseram as mãos. Então, os apóstolos, não era qualquer irmão da igreja, não é qualquer pessoa da igreja, foram os apóstolos. Então, eles apresentaram esses 7 homens aos apóstolos, eles oraram, colocaram as mãos sobre eles, né, impuseram-lhe as mãos. E aí o que acontecia? A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava, também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí a gente consegue ver, Estevão surge depois da imposição de mão dos apóstolos, começa a fazer sinais, prodígios entre o povo. Como ele começou a fazer isso? Pela imposição de mão dos apóstolos. Ah, mas ele era cheio do Espírito Santo. Lembra, no batismo nós recebemos o Espírito Santo. Então ele já tinha o Espírito Santo. Mas agora ele recebeu uma outra ação do Espírito Santo nele. A ação, ele recebeu uma doação do Espírito Santo, que era o fato dele
capaz de realizar sinais, prodígios e milagres por meio da imposição de mãos. Então, por meio da imposição de mãos, ele recebeu essa ação do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque isso não vinha dele. Era por meio do Espírito Santo que ele poderia realizar milagres. Senão ele nem precisava se ele era, como já falou ali, Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se ele já fosse cheio do Espírito Santo, ele não precisava que os apóstolos colocassem a mão nele, para que ele pudesse exercer a função de poder fazer prodígios e milagres. Ele começou a realizar prodígios e milagres depois que os apóstolos impuseram as mãos sobre ele. E o Espírito Santo começou a agir na vida do Estevão e ele foi capaz de realizar sinais, prodígios e milagres entre o povo. E tem o exemplo do próprio Filipe, em Atos 8:5. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Então as pessoas só começaram a dar atenção a Filipe, as coisas que ele dizia, porque elas estavam vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíram de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, surge outro não apóstolo fazendo sinais entre o povo, fazendo milagres, curando paralíticos e coxos. Isso aconteceu depois que ele recebeu a imposição de mãos dos apóstolos. Ok? Letra C. Qual o poder que os não apóstolos não tinham? Então, em Atos 8, a gente vai ver isso com clareza. Os não apóstolos, ou seja, Filipe e Estevão, eles tinham o poder de fazer milagres. A gente viu, Estevão fazia sinais e prodígios, Filipe fazia sinais e prodígios, expulsava demônios, espíritos imundos, curava coxos e paralíticos. Mas eles não tinham o poder de transmitir a outros. Esse poder era prerrogativa somente dos apóstolos. Então alguém surge e fala: Filipe, quero também fazer esses sinais e prodígios, passa esse poder para mim. Ele não podia. Ele só podia realizar milagres, fazer milagres. Ele não podia transmitir esse poder para outras pessoas. Como a gente pode saber disso? O próprio texto de Atos 8, 9 e 25 vai falar para nós. É um texto longo, mas a gente precisa ler para entender que Filipe não tinha esse poder de transmitir isso para outras pessoas. Era prerrogativa somente dos apóstolos. Vamos ver o que o texto diz. Vamos deixar a Bíblia falar. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder, para que a pessoa na qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu:
que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe por esse intento de seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Bom, o que está acontecendo aqui? Filipe estava pregando em Samaria. Muitas pessoas, e ele usava os milagres para comprovar sua mensagem. Muitas pessoas eram batizadas, e naquela cidade havia um mágico chamado Simão, que enganava o povo, né, praticava magias, né, e as pessoas admiravam esse homem. E ele também foi abraçado pela fé. Fala que ele também foi batizado e acompanhava Filipe de perto. E ele observava ali, como eu grifei de vermelho, extasiado os sinais e grandes maravilhas praticados. Ele via Filipe fazendo esses sinais e maravilhas e ficava impressionado. Depois nós vimos Pedro e João chegando em Samaria, vendo que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, ou seja, a ação do Espírito Santo para realizar milagres. Tá? A gente viu que o Espírito Santo nós recebemos no batismo, tá? A gente vai ver isso no terceiro ponto, mas aqui a gente está vendo que eles chegaram e viram que eles não tinham recebido a doação do Espírito Santo no sentido para realizar milagres. Por que os samaritanos tinham que receber isso? Para que os samaritanos também pregassem a palavra de Deus e para que eles provassem que a palavra de Deus era verdadeira, eles também precisavam dos milagres para provar que isso era verdadeiro. Né? E aí Simão viu que pelo fato de quando os apóstolos colocavam as mãos nas pessoas, esse poder era concedido. E ele tentou comprar isso. Ele falou, deem também esse poder. Que poder? Para que qualquer pessoa, sobre a pessoa que eu pôr a mão, receba o Espírito Santo. Né? E aí Pedro repreende, né, dizendo que ele não tem parte nenhum nesse ministério. Por que eu estou citando de novo isso? Porque se Filipe fosse capaz de transmitir o Espírito Santo através da imposição de mãos, Pedro e João não precisavam ir para Samaria. Filipe resolvia a situação ali. Se ele sabia que os samaritanos não tinham a capacidade de realizar sinais e prodígios, ele poderia impor as mãos sobre os samaritanos e resolver toda a situação. Por que Filipe não fez? Porque Filipe não tinha esse poder de transmitir. Essa era uma prerrogativa somente dos apóstolos. Somente os apóstolos podiam impor as mãos sobre as pessoas para que elas pudessem receber o Espírito Santo, para que elas pudessem realizar sinais, prodígios e milagres. Eles foram para Samaria, Pedro e João, perceberam que eles não tinham recebido o Espírito Santo e impuseram as mãos sobre os samaritanos, para que eles recebessem isso também. Para quê? Para que quando os samaritanos pregassem a palavra de Deus, eles pudessem comprovar a mensagem. Como? Como eles iriam provar que a mensagem era verdadeira? Através de sinais, prodígios e milagres que os apóstolos concederam aos samaritanos. Entende? Entendeu? E quando eles falaram para Simão ali, não existe porção nem parte para você nesse ministério, quando Pedro está falando nessa questão, nesse ministério que é dos apóstolos. Esse ministério de poder impor as mãos sobre as pessoas era uma prerrogativa somente para os apóstolos. Só eles poderiam fazer isso. Ok? Então, só eles podiam transmitir o Espírito Santo pela imposição de mãos. Foi isso que eles fizeram. Eles transmitiram
o dom do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, pela imposição de suas mãos. Tá bom? Então, só para nós entendermos por que Filipe não podia fazer isso, né? Essa é a pergunta da letra C. Qual o poder que os não apóstolos não tinham? Esse era o único poder que eles não tinham, que Filipe não tinha, de transmitir. Então vamos continuar na letra D. Letra D. Quais os casos de imposição de mãos nas igrejas do primeiro século? Existem vários casos, a gente vai ver onde há imposição de mãos por parte dos apóstolos. Você não vai ver isso, você não vai ver essa prerrogativa de pessoas que não são apóstolos. Somente os apóstolos impunham as mãos para transmitir os dons do Espírito Santo. Então vamos lá, letra D tem algumas opções aí embaixo. Então, Atos 6, de 1 a 6. A gente acabou de ler esse texto, foi para os 7 homens, incluindo Estevão e Filipe, né? Então a gente já leu esse texto, lá no final vai dizer assim: apresentaram estes homens aos apóstolos que orando lhes impuseram as mãos, para que eles pudessem receber, né, o dom do Espírito Santo. Bom, o segundo é Atos 8, do 1 ao 19, para os próprios samaritanos, né? A gente acabou de ler esse texto, tá? Não vou precisar ler de novo. A gente viu aqui que quando Pedro e João foram para Samaria, eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, né? E aí a gente vê a situação que nós já vimos sobre Simão, que viu ele fazendo isso. Então, essa é um outro exemplo de imposição de mãos, quando Pedro e João vão para Samaria e eles impõem as mãos sobre os samaritanos, ok? Bom, o outro exemplo na letra D são o exemplo dos 12 discípulos de Éfeso. Nós estudamos isso naquela aula sobre as conversões, lembra? Então vamos lá. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E, quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Então, Paulo, apóstolo, também tinha essa autoridade para impor as mãos sobre as pessoas. Ele impôs as mãos sobre esses 12 homens, para que eles pudessem também fazer alguns milagres, realizar alguns prodígios, como falar em línguas e profetizar. Então, eram ao todo uns 11 homens. Ok? O próximo ponto que nós vamos falar agora, a respeito da letra D ainda, outro exemplo de imposição de mãos, é o próprio Timóteo, em 2 Timóteo 1:6, né? Lá diz assim: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição de minhas mãos. Então, outro exemplo que temos de imposição de mãos pela parte dos apóstolos foi o exemplo do próprio Timóteo, que recebeu imposição de mãos de Paulo. Outro exemplo, Paulo também, em Romanos 1:11, provavelmente para alguns cristãos de Roma. Então, Paulo fala lá em Romanos 1:11 que ele tem o desejo, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Então, o desejo de Paulo é ir a Roma para compartilhar alguns dons espirituais com os irmãos de Roma, para que eles também pudessem realizar sinais e prodígios, né, alguns dons espirituais. Então, essa letra D que nós acabamos de ver aí, você completou e preencheu na sua apostila, nós estamos vendo alguns casos de imposição de mãos do primeiro século, existem vários,
tá? E essas imposições de mãos aconteciam somente pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Você não vai ver um não apóstolo impondo as mãos para transmitir poder do Espírito Santo, ok? Então essa foi a letra D, tá? Né? Desse segundo ponto que nós estamos falando sobre imposição de mãos. E vamos falar um pouquinho agora sobre a letra E. Até quando iria durar esse poder dado através do Espírito Santo? Que poder? De impor as mãos e transmitir, né, o poder para que as pessoas pudessem realizar sinais e prodígios. Isso ia acabar, isso ia cessar um dia. 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer assim, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é completo, depois conhecerei como também sou conhecido. Os milagres iriam cessar. Os milagres que os apóstolos fariam iriam acabar. E o Paulo está falando aqui em 1 Coríntios que até essa questão de imposição de mãos também iria acabar. Também ia parar. A questão é, por que ia parar? Né? Vamos analisar esse texto e você pode preencher aí na sua apostila a letra E para nós entendermos por que isso ia acabar. Até quando ia durar esse poder dado pelo Espírito Santo? Esses dons milagrosos iriam existir até a morte dos apóstolos e de todos os homens que receberam a imposição de mãos. Depois, esses dons iriam cessar. Acabamos de ver o versículo 8, né, que vai dizer assim, ó, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Ou seja, isso iria cessar. A imposição de mãos iria cessar quando os apóstolos morressem. Se eles eram os únicos que podiam fazer isso, quando eles morressem, iria acabar. E depois que esses homens também que receberam a imposição de mãos dos apóstolos, também vão morrer. E quando eles morrerem, todo esse processo de poder do Espírito Santo, fazer milagres, né, expulsar demônios, tudo isso ia parar. Por quê? Olha lá, quando morreram todos os apóstolos, lá aproximadamente no ano 100, e morreram também os não apóstolos, então os que não eram apóstolos, que receberam imposição de mãos, os últimos morreram lá aproximadamente no ano 150. O poder de realizar milagres cessou. Não havia mais a necessidade de confirmar a palavra, porque exatamente nessa época os manuscritos dos livros do Novo Testamento começaram a circular pelas igrejas que foram estabelecidas em todo o Império Romano. No quarto século, aproximadamente no ano 400, toda a Bíblia já tinha sido registrada e agrupada num único volume, com os seus 66 livros, como temos hoje em nossos dias. Assim, todos os milagres realizados por Jesus, pelos apóstolos e não apóstolos, foram registrados nas Escrituras, e conforme a afirmação do próprio apóstolo João, esses milagres são suficientes para levar alguém a acreditar que Jesus é o Filho de Deus e ter vida eterna. Então, a gente precisa entender isso que eu acabei de falar, você pode ir preenchendo aí na sua apostila. Os propósitos dos milagres era para confirmar a mensagem. Por quê? Porque eles não tinham isso aqui. Eles não tinham a Bíblia para provar, para confirmar a mensagem. Então, como eles poderiam falar, nossa,
Como você pode provar que essa mensagem é verdadeira? Através dos milagres. Então os milagres eram realizados para confirmar a mensagem. Mas conforme os anos foram passando, os apóstolos morreram. E os homens que receberam imposição de mãos dos apóstolos também morreram. Então parou, cessou os milagres. Não existia mais milagres a serem realizados. Por quê? Não havia necessidade de confirmar a palavra. Por quê? Eles já tinham a Bíblia, eles já tinham os manuscritos, eles já tinham os evangelhos escritos, eles já tinham as cartas de Paulo escritas. Então não havia mais necessidade de milagres. E os milagres foram cessados. Os milagres existiram para provar que a mensagem de Deus era verdadeira. Depois que esses homens morreram, acabou. Não existem mais milagres hoje por imposição de mãos. Mas alguém pode nos perguntar, então não existe milagre hoje? Deus não faz milagre hoje? Faz. Você estar vivo é um milagre. Nos hospitais onde crianças nascem todo dia, o milagre da vida é um milagre. Nós estarmos respirando hoje é um milagre. Uma pessoa que está no hospital internada, os médicos que encontram cura para essas doenças, é um milagre. Deus continua agindo na vida das pessoas e realizando milagres na vida das pessoas. Mas os milagres aqui, através da imposição de mãos, através de aprender, o milagre de a pessoa aprender uma língua do nada, sem precisar estudar. O milagre das pessoas expulsarem demônios. O poder de fazer isso. O poder de curar um paralítico, um coxo. Acabou. Por isso nós precisamos analisar isso à luz das Escrituras. Por isso existe tanta confusão hoje no mundo religioso. Porque as pessoas não entendem que os milagres cessaram. Se os milagres estivessem acontecendo até hoje, a gente não precisava da Bíblia. Se os milagres acontecessem até os dias de hoje, a gente não ia precisar da Bíblia. A gente não ia precisar da Bíblia. Porque quando eu fosse pregar a palavra para alguém, alguém falava assim, então prova para mim que a palavra de Deus é verdade. Eu ia lá fazer um milagre para a pessoa crer. A gente nunca ia precisar da Bíblia, da palavra de Deus aqui registrada em nossas mãos, desses textos que eles escreveram. Não ia ser necessário, porque a gente ia ter milagres para fazer, para provar para as pessoas. Curar um enfermo, curar um paralítico, um coxo, falar em outras línguas assim do nada. Eu quero ir lá para a Alemanha pregar a palavra de Deus. Eu vou porque eu tenho esses sinais e prodígios estão me acompanhando para provar a mensagem. Mas isso não existe hoje. Porque não há necessidade de comprovar mais a palavra por meio de sinais. Hoje a gente comprova a palavra de Deus através da Bíblia, através do que foi deixado escrito. O próprio João escreveu lá em João. Quando ele escreveu, em João 20, 30 e 31, você vai ler lá. Ele disse, todos esses milagres que estão registrados aqui nesse livro, nesse evangelho, são suficientes para que quando as pessoas lessem, acreditassem que Jesus é o Filho de Deus e tem vida eterna. Então, quando eu leio a Bíblia tem que gerar a minha fé, a minha crença. Quando eu leio essas histórias registradas. Então, hoje não existe mais isso, porque já passou. Não há necessidade de confirmar a palavra por milagres, por imposição de mãos. Eu preciso fazer isso hoje com a Bíblia na minha mão, com as Escrituras que estão completas aqui. Levar uma pessoa a crer na mensagem para ter vida eterna. Vamos para a letra F. A pergunta da letra F, na página 56, é ainda sobre imposição de mãos, é o último
tópico desse segundo ponto. Por que essas pessoas não foram curadas? Por que eles não, se eles tinham o dom de realizar milagres e curar doenças, por que eles não se autocuravam? Muitos desses exemplos que nós vamos dar aqui, tem até o próprio Paulo, ele tinha enfermidades. Se os milagres fossem bons o suficientes para curar eles mesmos, eles fariam. Mas a gente está vendo que o propósito dos milagres não era para benefício próprio. Preenche lá, ó, porque o motivo dos milagres era levar as pessoas a acreditarem, a crer na palavra de Deus. E essas pessoas já acreditavam em Cristo e sua palavra. Por que eu estou falando isso? Em 1 Timóteo 5,23, você pode preencher na sua apostila, o próprio Timóteo, o jovem evangelista, tinha um sério problema estomacal. E a gente viu anteriormente que ele recebeu a imposição de mãos do apóstolo Paulo. Por que ele não colocou a mão em si mesmo e se curou? Paulo fala lá, ó, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e de suas frequentes enfermidades. Por que Timóteo não se curou? Ele tinha esse dom. Por que ele não colocou a mão nele mesmo e trouxe a cura para a sua enfermidade? Porque a gente está vendo que os milagres eram para as pessoas incrédulas. Para quem já cria, não havia necessidade de milagres. Timóteo já cria na palavra, ele já era evangelista, ele já pregava, ele já viajava com Paulo, ele já fazia muitas coisas. Por isso ele não se curou. Porque nós estamos vendo que o propósito dos milagres era para levar as pessoas a crerem na mensagem de Cristo, na mensagem de Deus. Outro exemplo para você, ó. O Trófimo, lá em 2 Timóteo, o amigo de Paulo que ficou doente em Mileto. Erasto ficou em Corinto, quando o Trófimo deixei-o doente em Mileto. Peraí, se Paulo tinha o poder de curar, de dons milagrosos, por que ele deixou Trófimo lá, em Mileto, doente? Por que ele não curou Trófimo? Peraí, será que eles gostam tanto de dor, de ficar doente, Quem gosta de ficar doente? Quem gosta de dor? Por que eles não colocaram a mão em si mesmos e se curaram? Porque o milagre não tinha esse propósito. O milagre era para comprovar, para provar que a mensagem era verdadeira. Por isso Paulo deixou ele lá para se cuidar e foi para outro lugar. Outro exemplo, o próprio exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, o apóstolo, que tinha uma enfermidade na carne, Gálatas 4, sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isso é o que eu peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo, nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo tinha uma enfermidade. Por que ele não se curou? Por que ele não fez isso? Paulo tinha um espinho na carne, segundo Coríntios 12. Por que ele não fez isso? Porque o propósito dos milagres não era isso. Ele tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Por que ele não se curou? O exemplo de Epafrodito, um cooperador de Paulo que quase morreu, ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Por que ele não se curou? Porque esse não era o propósito dos milagres. Essas pessoas não foram curadas porque o principal motivo dos milagres era levar as pessoas a acreditarem na mensagem de Deus. E essas pessoas já acreditavam. Ou seja, os milagres e sinais e prodígios sempre são para as pessoas incrédulas. E o texto de João 20. Jesus realizou muitos milagres e esses que estão registrados e escritos são para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então esse foi o segundo ponto, tá? Que nós falamos sobre a imposição de mãos.
Qualquer dúvida que você tiver e estiver tendo sobre o assunto, você pode mandar para nós. Então, que você tenha entendido o propósito dos milagres e tenha entendido o porquê esses milagres não existem mais hoje. O fato de eu impor as mãos e uma pessoa ser curada. E os exemplos de pessoas aqui que já criam e não se autocuraram, porque esse não era o motivo, o propósito dos milagres. Então, esse foi o segundo ponto. Fique com Deus e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o último ponto.